Você vê, ó, índice futuro está querendo já armar a venda. Veja, a primeira queda de um mercado depois que sobe, ela pode falhar na perda da mínima. Então, nesse caso do índice futuro aqui, o ideal ainda não é vender na perda dessa mínima, não na violação, tá? O ideal seria deixar ele romper, depois num próximo pullback vender. Porque aí você não corre risco de ser uma mergulhada dupla, ok? Mas ele está querendo virar. Isso mostra que as ações elas estão querendo virar. Vamos voltar aqui na Gol. Deixa eu ver o gráfico diário. Ó, sobre a média móvel de 9 na Gol no diário, sim, dá para levar isso em consideração, mas assim, ó, no gráfico diário a Gol é venda, né? Ó, Vale já está perdendo o contexto. Deixa eu ver como é que ficou a Gol. Mais ou menos, né? Vamos ver Locan. Ó, Locan, não posso entrar. Tá vendo que aqui, pessoal, eu tenho muita distância sobre a sua média móvel de 20. Então, isso significa que eu não posso estar entrando na Locan, tá? Ela não bateu na 20. Isso me livraria de um rompimento em falso. Tá vendo? Ela pode ter dado um rompimento em falso. Então, quando eu falo, pega o Power Breakout e fica de olho sobre a cutucada da média móvel de 20, tá? Isso daí seria para tentar salvar a operação o máximo possível. O pessoal falou que a Elete bateu o alvo e voltou. Ó, Elete bateu o alvo, voltou tudo. Quando bateu o alvo, eu tinha que fazer o parcial, trazer o stop no 0 a 0, né? A Gol rompeu. No caso da Gol, o rompimento da Gol bateu na 21, duas barras para o rompimento. Tá certo, ok? Ela não tá errada, a Gol. Eu posso, de repente, fazer um alvo mais curto para fazer um parcial mais rápido. E aí, como que eu faço a administração do stop? Pela média móvel de 20. E o índice futuro, eu posso sair vendendo agora, já de cara? Eu até posso, tá? Só que aqui eu tenho uma chance maior de falhar o fundo do que se ele for num posterior. Aqui eu teria uns 40, 50% de chance de queda. Num posterior eu teria 70%. Mais ou menos isso, tá? Se você ver aqui no caso da Gol, ela vai fechar com essa barra mesmo, uma sugestão, sai fora, ok? Se ela fechar assim, o stop vai ter um stop, mas vai ser um stop pelo menos curto. Porque o ideal seria aqui que ela te desse o rompimento e fosse embora, né? Anula o trade. Você sai fora. Vai dar um stop? Vai, mas é curto. É bem menor do que se fosse na média. BPAC. BPAC já não está legal para o dia de hoje. Mas por que que BPAC você está falando que não está legal? O que que você está vendo na BPAC que você acha que não está legal? O que eu estou vendo na BPAC que eu acho que não está legal é que a formação de candles da BPAC não está confortável para uma tendência. Então, não está legal, tá? A Apivida também não está legal. A gente viu a Apivida, os candles da Apivida não estão legais. Aí eu comentei que era talvez melhor a GNDI, né? Porque GNDI tem mais volatilidade, ok? Pô, show de bola, João, show de bola. Vamos ver como é que ficou o caso da Gol. Ó, ela está querendo ficar com a barra de rompimento em falso. Então, vamos fazer isso, vamos sair fora. Não vamos ficar pagando para ver. A gente está no ponto praticamente de entrada. Queria uma barra fechando acima, né? Não precisa ficar. Valeu, Renê. Você também, cara. Deixa eu ver, Embraer.
Embraer. Então, mas no caso desse Power Breakout para venda da Embraer, tá na cara da 200. Aí não. Vamos evitar. A gente não precisa desse tipo de trade aqui. Vamos evitar. Deixa eu ver Magalu. Magalu também tá prestes. Ó, só que no caso da Magalu, aqui, pessoal, como a média móvel de 20 acabou de apontar para cima, talvez não seria também uma boa eu estar vendendo a Magalu, hein? Tá? BBSE3. Pessoal que comprou BBSE3 no Swing Trade, pessoal, pode fazer parcial hoje, tá? Aproveitar enquanto ela ainda está em contexto. Nesse caso aqui, ó, BBSE3, média móvel de 20, poderia ser contexto para Power Breakout. Essa questão de utilizar a média móvel de 8 ou de 9, pessoal, é uma questão pessoal, cada um aí. Antigamente, né, quando eu comecei no mercado ali em 2008, se usava muito a média móvel de 9, tá? Naquela época era muito utilizada a média móvel de 9. E aí depois o pessoal começou a utilizar muito a média móvel de 9 exponencial. Eu aprendi ali na média móvel de 9 e como eu utilizo a média móvel de 9 para fazer apenas um... A média móvel de 9, para mim, ela serve apenas como continuação de tendência. Eu não faço trade só por causa da média móvel de 9. A média móvel de 9, ela tá nesse gráfico aí que vocês estão vendo aí do índice, do dólar e dessas ações em cima, mas você pode ver que no gráfico aqui do S&P ela nem tá. Por quê? Porque o acompanhamento que eu faço da média móvel de 9 é apenas para levar trade. Ou seja, conseguir entrar, conseguir pegar uma tendência, eu resgato a média móvel de 9, tá? Para ela poder acompanhar meu trade. Só que aí, quando eu comecei o ano passado trabalhando no projeto aqui junto com vocês para fazer trade, eu percebi que muita gente estava acompanhando muito sobre a média móvel de 9. Mas eu percebi também que o pessoal às vezes fazia umas entradas de pullback muito profundo. O que é um pullback muito profundo? Quando você tem a movimentação de saída e no pullback ele ficando de forma mais profunda e o pessoal estava comprando esse topo. Aí eu falei, não, esse topo não se compra. E aí qual forma eu poderia ilustrar que esse topo não se compra? Colocando a média móvel de 9, mostrando que a 9 tinha sido perdida e ele estava voltando para cima. Ou seja, ele estava fazendo uma espécie de breakout dentro da média móvel de 9. Aí eu falei, então isso aqui é uma forma que eu consigo ilustrar que uma entrada boa é se a média móvel de 9 ela também tiver sido respeitada. Ou seja, a 9 também é respeitada no pivô, assim como a 20 e assim como a 200. Esse seria um pivô perfeito, né? E aí eu falei, então vamos deixar a média móvel de 9 para orientar a gente nessa sacada aí das três médias. Mas antes eu nem deixava a média móvel de 9 no gráfico, porque a média mais forte e média mais poderosa que existe para você operar day trade no gráfico de 5 minutos é a média móvel de 20. Essa é a média móvel mais poderosa de todas, tá? Por que a média móvel de 20? Porque ela é a média seguidora de tendência do prazo intermediário. Então, você quer operar day trade, a gente está falando que vai ficar dentro de uma operação por volta de 10 minutos, né, de 15 minutos. Esse é o tempo de uma operação de day trade. Às vezes fica 1 hora, 2 horas na agonia porque não foi no alvo, mas no geral é 10, 15 minutos o trade, tá? Então, a melhor média que eu posso estar usando é a média móvel de 20 períodos. Ela é a mais poderosa para day trade. A média móvel de 200, ela é uma média de localização. Por que localização? O que me interessa sobre a média móvel de 200 é ver o seguinte: o índice futuro hoje está em tendência de alta ou de baixa? Cara, ele está em tendência de alta. Por isso que eu comentei, não vende aqui ainda. Por que não vende aqui? Porque pode ser falso rompimento. Por quê? Porque a tendência ainda é de alta do índice futuro, ok? Então aqui é só uma medida de localização de mercado
onde eu consigo saber, pô, tá em alta, tá em baixo, tá esticado, não tá esticado, é a média móvel de 200, tá? Mas a média móvel que vai me acompanhar nos trades é a de 20. Então, toda vez que você for entrar numa operação, veja para que lado, ok? A média móvel de 20 períodos está indicando seu trade. Se a média móvel de 20 períodos está indicando para baixo e você está comprando, tem algo errado. Porque a média móvel do prazo intermediário mais poderosa que tem do day trade está contra você, por que você está entrando contra ela? Você pode entrar contra se ela estiver afastada. Então, por exemplo, numa situação de queda, onde ele se afasta muito da média móvel de 20, naturalmente o papel pode estar retornando para a média móvel de 20 ou a 20 encontrando preço. Então, nessa situação, eu não teria um trade muito perigoso, porque ou ele vai encontrar a 20 aqui embaixo, ou ele vai encontrar a 20 lá em cima. Quando ele se afasta, tende a voltar. Dá um zoom out aqui no gráfico, você vai ver. A hora que você dá o zoom out no gráfico, você vai ver a média móvel de 20, o preço 90% do tempo ele volta para ela, tá? Por isso que a gente entra a favor da 20 e deixa o stop na 20. Ok? Quando que eu vou poder pensar na venda certeira do índice? Ele confirmando aqui esse pivô para baixo, deixando aqui, pode ser um gift, tá? Pode ser alguma coisinha. Aí sim, aí eu virei tendência. Por enquanto, o meu olhar para esse pivô de baixo dentro do índice futuro é um ABC. Eu estou vendo aqui como um ABC. Então, se eu estou vendo aqui como um ABC de mercado, eu estou evitando fazer essa venda de cara aqui, porque pode acontecer dele acabar ainda voltando para cima. Ok? Se ele frustrar o ABC, aí eu tenho o contexto para sair na venda, tá? Então, o que eu estou seguindo nesse exato momento? Eu estou na apostila, ok? São coisas, inclusive da apostila, você pode estar imprimindo a apostila aí, tá? Ó, o que eu estou seguindo é o seguinte: eu estou seguindo o padrão de mergulhada dupla, certo? A mergulhada dupla, ela fala para mim, mergulhada dupla é o ABC do mercado. Ela fala para mim o seguinte: movimentos de impulsos grandes requerem correções proporcionais a ele. O que isso significa, tá? Vamos pegar um layout limpo do índice futuro. Pegando o layout limpo aí do índice futuro, o que isso significa? Isso significa que no dia de hoje, ela acabou fazendo uma movimentação de forte tendência aqui sobre esse movimento de alta. Então, se eu pegar um fibo da mínima até o topo, tá? A correção é natural que ela possa vir até aqui no primeiro nível de retração, ou o segundo ou o terceiro, ok? Porque movimentos de impulso grande precisam de correções proporcionais. A mergulhada é um pivô de reversão que se forma após uma tendência forte. Então, após a tendência forte, é natural, tá, que eu tenha esse pivô que está sendo formado aqui nesse momento agora. É natural isso ser formado, ok? Só que nesse caso, eu já não vou sair de cara nessa venda, porque essa venda pode ser um pouco perigosa, tá? Significa que o ativo ainda pode ter uma chance de retornar à tendência principal ou a falhar de vez. Então, nesse caso aqui, ele ainda não falhou de vez a tendência de alta do índice futuro. Quando que eu vou saber que ele está falhando de vez? No caso da mergulhada dupla, ele pode estar fazendo o pivô ABC, e dentro desse pivô ABC, por mais que ele pode ser bem chamativo para venda, existem pessoas que vendem, tá? Essa onda C. Tem pessoas que ignoram e vendem a onda C. Nesse caso, eu ainda estou esperando ou a possibilidade, tá, dela voltar para cá e fazer um retorno, montando uma espécie de ombro, cabeça, ombro invertido. Se isso acontecer,
Como a tendência maior é de alta, eu vou pensar em comprar. Agora, se a partir desse momento, tá? Da mergulhada dupla, que está aqui, ó. A partir desse momento da mergulhada dupla que está aqui, quando ele voltar fazendo um pullback e ele romper esse pullback na ponta de venda, aí eu vou vender. Porque aí realmente a mergulhada dupla foi deixada, foi feita, ele tentou voltar para romper o topo, mas não conseguiu, perdeu a mínima. Aí aqui é venda, stop, alvo projeta para baixo. E é importante que a média móvel de 20 já esteja apontada para baixo. Nesse caso do índice futuro, a média móvel de 20 já está apontada para baixo, então ela já está apontada para baixo. Eu tenho a zona de forte tendência anterior, e dependente de eu conseguir fazer essa contagem ou não, eu já consigo ver que aqui é um pivô de baixa. Segundo o Elliott, tá? Eu posso pegar esse pivô de baixa aqui e fazer uma contagem de ondas para saber até que ponto um ABC pode ser corrigido. Eu consigo fazer isso, né? E o que o Elliott fala? Que ele pode, uma onda ele é corrigida até os pontos ali, principalmente do 61,8. Então, eu consigo pensar na seguinte forma: eu estou fazendo esse movimento. Eu poderia pegar esse movimento e projetar aqui para baixo, só para ter mais ou menos uma ideia até onde ele pode estar caindo. Eu poderia estar fazendo isso. E aí, nesse caso, eu pegaria esses níveis de extensão e jogaria aqui para baixo, só para ter mais ou menos uma ideia até onde ele pode cair. Então, ó, ele pode cair até essa região. Tem gente que opera esse trade aqui, ok? Só que nessa situação, se ele frustrar geral, tudo vai indicar que aí ele vai vir para cá. E aí eu já não estou falando mais de um movimento curtinho como esse. Eu já estou falando de um movimento grandão. Então, é esse tipo de movimento que eu estou de olho. A frustração de todo esse movimento a partir da falha da mergulhada, junto com a sua média móvel de 20. Aí eu já não estou falando de um movimento de queda pequeno, eu estou falando de um movimento de queda mais abrupto. Tá? Vamos ficar de olho. Vamos ver o 60. Não, não, acho que não é legal colocar aqui essa situação como trap, tá? 60 minutos, 60 minutos tendência de alta, ok? Tendência de alta por 60. No caso aí, pessoal, tá? E o dólar? O dólar tem padrão de compra. Não vou negar. O padrão de compra do dólar tá aí. Ele tem padrão. Ele tem padrão, inclusive, para levar ele até 200. Só que pelo gráfico diário, eu acho perigoso tá entrando aí no dólar. Ok? Ó, agora eu já consigo dizer que aqui travou o fundo da falha da mergulhada dupla, ou seja, perdeu esse fundo, aí é concreto uma venda. Ok? Aí não tem como negar. Tá? Porque aí ela vai estar frustrando todo o movimento, vai abrir venda sem hesitar. Ok? O dólar também seria um padrão, por exemplo, para compra sem hesitar. Só que o dólar ele já teve um stop aqui e o diário do dólar, tá? Ele parece aí que tá um pouco mais estreito, tá? Deixa eu ver Porto Belo. Ó, para quem possivelmente entrou no trade Porto Belo, era bom estopar aqui, hein? Ela tá esticada, não esperava um movimento de queda como esse. Deixa eu ver o gráfico aqui. Nessa retração de 61,8 é sempre a retração, o último nível de retração tolerante de um mercado, ok? Quando você faz um pullback, você pega um nível de retração de 61,8, o nível mais tolerável é o 61,8, ok? O pivô do dólar tem que ser o maior, não pode ser o menor, tá?
é o pivô maior, ok? Olha só como a mergulhada dupla, tá? No índice futuro ficou bem evidente. Por isso que a gente evita essa entrada. Só que nesse caso aqui, se ela realmente perde agora o fundo, aí já não tem mais muita coisa que consiga segurar o índice. E aí pode ser que venha aquele lance de queda de elevador, né? Sobe de escada, desce de elevador. Mas isso depois de ter frustrado também a mergulhada dupla. Só que nesse caso eu não posso passar acima da média móvel de 20. Porque se ele estiver fechando acima da média móvel de 20, tá? Aí isso vai significar que ele entrou dentro de um grande breakout. E aí esse breakout seria toda essa situação de topo e fundo dentro aqui do breakout. E aí, pessoal, infelizmente não vai ter situação de trade, ok? Sim, as retrações podem estar segurando o índice futuro, né? Também isso é um problema, tá? Mas é que como aí você já tem essa falha do ABC, porque a falha, a retração serve para você estar vendo até onde ele pode estar segurando. O ABC já está construído. E nesse caso, o ABC, ele segurou praticamente até o primeiro nível de retração, ó. Então, o que isso significa? Isso significa que se ele perder, essas retrações já não vão estar tão fortes como deveriam, né?